Olá, alunos e alunas de filosofia. Prosseguindo então nessa nossa reflexão sobre a relação entre filosofia e política, seria importante dizer que o Estado é uma instituição fundamental nesse processo político. O Estado é a força mais expressiva de organização da política em um determinado mundo social, em um determinado tempo histórico. Essa força extraordinária presente na sociedade que controla o fluxo de movimentação das ideias na sociedade ou interfere decisivamente nesse processo, que organiza a dinâmica da vida econômica, que estabelece alguns critérios para a efetivação de valores culturais e a negação de outros. O Estado, então, é uma instituição muito imprescindível para se compreender o que é um determinado mundo político e compreender mesmo o que é a política. Uma definição interessante do Estado foi dada pelo sociólogo alemão Max Weber. Weber propõe a ideia de que o Estado é uma instituição política, eminentemente política, e isso precisa ficar bem claro. O Estado existe para elaborar e sistematizar projetos políticos. Projetos de governo são projetos dentro da dinâmica da política, com intencionalidade política, e a política sendo entendida aí no sentido daquelas normas e regras e fundamentos que controlam o fluxo mais amplo das relações sociais em um determinado espaço civilizatório. Então Weber diz que é uma instituição política agindo em uma esfera de soberania. O Estado é a força soberana por excelência no espaço social. Ele está ali no espaço social como a voz última ou a voz mais decisiva para conduzir o processo de uma sociedade. Nenhuma sociedade vive sem essa força política mais ampla, essa macro força política que está como uma sombra permanente sobre todas as outras atividades que a sociedade desenvolve, seja no plano educacional, seja no plano religioso, estabelecendo limites, estabelecendo liberdade ou repressão, mas o Estado está ali como a legitimação por excelência do tipo de exercício social que ocorre dentro daquele tempo histórico e naquele mundo territorial. Weber, portanto, diz que o Estado é uma instituição política agindo em uma esfera de soberania com o monopólio da força policial. Então é preciso destacar esse ponto. O Estado tem esse direito por ele mesmo estabelecido, de acordo ou não com a vontade da população ou com a vontade da maioria, mas ele terá ali aquela capacidade de estar interferindo de forma até mais intensa, de forma mais dramática no espaço social, no sentido de garantir aquilo que o Estado mesmo define como a ordem fundamental de funcionamento daquela sociedade. Então, ao monopólio, nenhum outro grupo pode exercer esse poder e essa capacidade de agir na sociedade legitimamente, usando força se for necessário para a manutenção da ordem. O Estado é a instituição que tem esse direito, onde esse direito está estabelecido e onde ele se torna mais ou menos indiscutível. O Estado exerce, portanto, um controle social bem considerável no espaço de uma civilização. Existem outras formas de controle social, evidentemente, mas o Estado é aquela instância em que há uma universalização desse processo. Esse processo é universalizado. Todos os indivíduos estarão debaixo dessa ordem estabelecida pelo mundo teórico de um Estado existente, que criou todo um aparato jurídico para intervenção na sociedade dentro do seu objetivo, dentro do seu desejo, dentro da sua vontade. Qual seria então a função do Estado, esse Estado que foi tão bem definido pelo Weber, essa definição mais abrangente, essa definição bem objetiva? Os objetivos e função do Estado variam de acordo com as ideologias. Vamos apenas fazer uma comparação breve aqui entre o liberalismo e o marxismo, duas poderosas ideologias ainda presentes no mundo social contemporâneo, sobretudo no contexto do Ocidente. O liberalismo tem uma visão de Estado em que o Estado aparece como mediador de conflitos na área social. O Estado seria como que uma espécie de instância governamental neutra que existe apenas para assegurar que as classes sociais possam viver em harmonia. Então o Estado estaria ali para garantir o direito de todos, o respeito a todos,
Seria essa a lógica mais fundamental. Então, o Estado como mediador de conflito entre as classes sociais. John Locke é um teórico do liberalismo que explica isso de forma muito sensata e lúcida. O Estado não deveria ter, portanto, nenhuma posição favorável a esse ou aquele grupo social. O Estado deveria ser uma força isenta de fazer uma opção por um grupo social, mas uma força voltada para a coesão da sociedade, para a harmonia na sociedade, para a vivência pacífica entre os grupos sociais. O Estado está ali como essa força que regulamenta todos os relacionamentos sociais, que existe um espaço civilizatório para que eles possam ocorrer dentro do máximo possível de possibilidades de fraternidade, de tolerância, de cooperação e não de conflito, e não de violência, e não de disputas que possam levar a guerras e outras experiências traumáticas no corpo social. Já a concepção marxista é uma concepção que vai denunciar essa concepção liberal de Estado como equivocada, intencionalmente ou não, equivocada de qualquer forma, porque o marxismo vai entender que o Estado é um instrumento de domínio de classe, o Estado é uma força dentro da sociedade favorável a alguns grupos sociais e desfavorável a outros grupos sociais. O Estado trabalha no sentido de privilegiar grupos sociais em detrimento de outros. O Estado é uma força a serviço de alguns grupos econômicos poderosos, controlados inclusive por eles. Grupos econômicos com muita força dentro da sociedade controlariam o Estado, o aparelho do Estado, e utilizariam o Estado para manter os seus privilégios e para manter a sociedade tal qual ela está, mesmo legitimando desigualdade social, política e econômica. Portanto, são duas concepções bastante divergentes, essas concepções que separam o mundo de visão dos liberais do mundo de visão dos marxistas. Filosofia e política, portanto, são dois universos temáticos bastante importantes. Faremos uma rápida inserção em alguns universos filosóficos ao longo da história no que diz respeito ao pensamento político. E começaríamos lá com Platão no mundo antigo, onde Platão propõe a ideia da cidade como um corpo, e esse corpo tem três funcionamentos mais básicos e mais fundamentais. A cidade, então, comparada com o corpo, Platão propõe a ideia que ela deve ser dividida em três grandes grupos sociais: os produtores de riqueza, aqueles que trabalham, os defensores da cidade, aqueles que lutam em momentos de guerras e conflitos bélicos, e os governantes da cidade, que deveriam ser os filósofos, daí o conceito do rei filósofo. Então essa é uma concepção aristocrática de sociedade. Para Platão, grande parte dos seres humanos não estaria apto para o exercício de governabilidade. Platão não tinha nenhuma inclinação para legitimar a democracia. Entendia que a melhor forma de governo era mesmo uma perspectiva aristocrática, a aristocracia, que é uma forma de governo que se caracteriza ver o poder nas mãos de um grupo, de uma elite que estaria em condições, no caso de Platão, uma elite intelectual em condições de levar adiante o processo de organização da vida social e seu adequado funcionamento. Portanto, Platão seria um exemplo típico de como se pode pensar o processo social fazendo algumas escolhas para a sua legitimidade política. Ele aqui apresenta uma legitimação política que passa necessariamente pelo domínio da capacidade intelectual de alguns indivíduos para serem aqueles que vão representar a vanguarda nesse processo histórico civilizatório de estabelecer uma sociedade que funcione adequadamente, que funcione devidamente. Veremos um pouco mais adiante o universo referente à Idade Média, o mundo moderno e o mundo contemporâneo.